Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema que você vai se surpreender. Existe exame que mostra as doenças psiquiátricas? A resposta é sim, e eu vou te explicar quais são eles e como eles fazem isso. Olha só, as doenças psiquiátricas geralmente são causadas por alteração no funcionamento do cérebro. São causadas por alteração no padrão de atividade dos neurônios que cuidam das funções psíquicas. E como a gente enxerga isso? Utilizando os exames chamados SPECT e PET scan. Esses exames conseguem enxergar a taxa metabólica de cada região do cérebro e cada tipo de doença mental costuma ter um padrão. O SPECT é uma cintilografia de perfusão cerebral chamada tomografia computadorizada por emissão de fóton único. E o PET é a tomografia por emissão de pósitrons. E como funciona isso? Vamos lá. Antes desses exames é injetado um contraste com um marcador radioativo que se concentra nos neurônios que estão mais ativos. Então o aparelho faz uma imagem tridimensional do cérebro e mostra a atividade de todas as regiões. Aí é possível avaliar se existe um aumento ou redução de atividade em todas as regiões do cérebro. É espetacular. Por exemplo, na depressão, a gente tem uma queda de atividade geral dos neurônios, mas principalmente em uma região chamada córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Como esses neurônios funcionam menos do que eles deveriam, eles acabam gastando menos energia do que eles deveriam. Por curiosidade, quando a gente trata a depressão com a estimulação magnética, a gente vai lá justamente nesse córtex que está funcionando menos e estimula ele para ele voltar à atividade normal. Interessante, né? Outro exemplo de transtorno que ocorre uma redução de atividade cerebral é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como é, Dr. Roberto? Nesse transtorno tem redução de atividade do cérebro? Mas a pessoa não fica hiperativa? Como é que pode acontecer isso? A explicação é a seguinte. Para a gente se concentrar em uma coisa só, sem ficar andando de um lado para o outro, ou desviando a atenção só porque um mosquito passou por perto, é preciso a gente conseguir ativar as regiões frontais do cérebro para ignorar os estímulos que não são importantes e se concentrar em uma coisa só. Nas pessoas com TDAH, não ocorre esse aumento de atividade das regiões frontais quando a pessoa tenta se concentrar. É por isso que as medicações para TDAH são estimulantes, que estimulam o funcionamento dos lobos frontais e assim a pessoa consegue se concentrar normalmente. E adivinha onde são feitos os estímulos nos estudos para tratamento de TDAH com estimulação magnética? Isso mesmo, nos lobos frontais. É muito comum, inclusive, que as pessoas que fizeram tratamento para depressão com estimulação magnética nos lobos frontais, falarem que ocorreu um aumento expressivo da capacidade de concentração. E essa é uma das possíveis explicações para isso. Mas existem outras condições em que ocorre um aumento da atividade do cérebro. Em algumas regiões cerebrais ficam mais ativadas do que deveriam. É o caso dos transtornos de ansiedade, por exemplo. Neles ocorre um aumento de atividade de regiões profundas do cérebro, como o giro do cíngulo anterior e os núcleos da base. É por isso que a pessoa com ansiedade fica pensando repetitivamente nas mesmas coisas, esses circuitos ficam hiperativados, fazendo um looping que não acaba mais. E no SPECT PET, essas regiões vão aparecer como mais brilhantes, mais ativadas, porque a atividade metabólica está maior nelas. No transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, que é onde ocorrem mais pensamentos e atos repetitivos, as regiões cerebrais profundas ficam superativadas. E é por isso que os protocolos de estimulação magnética para tratamento de TOC miram nessas regiões mais profundas. Outro exemplo de doença mental onde ocorre hiperativação cerebral é a esquizofrenia. Na esquizofrenia,
ocorre um aumento de atividade anormal dos lobos temporais, que são responsáveis pela audição. E é por isso que a pessoa tem alucinações auditivas. Ela ouve vozes que não existem e muitas vezes segue a ordem dessas vozes, o que é muito perigoso. O que a gente faz com estimulação magnética nesses casos? A gente vai lá no lugar que está hiperativado no lobo temporal e faz um estímulo inibitório, um estímulo que reduz a atividade dessas áreas cerebrais que estão gerando as vozes. E assim a gente consegue tratar essas alucinações auditivas. Dr. Roberto, então é só fazer SPECT cerebral ou PET scan que dá para diagnosticar as doenças mentais? A resposta é não. É o seguinte, as doenças mentais, como eu falei, têm padrões típicos, mas eles não são completamente exclusivos. Por exemplo, na depressão ocorre uma queda de atividade cerebral. Mas se uma pessoa sem depressão tiver utilizado uma grande quantidade de opioides, como morfina, por exemplo, e fizer o exame, pode dar um padrão muito parecido com o da depressão. E além disso, tem muitos outros detalhes que o exame não especifica. Por exemplo, é uma depressão com sintomas psicóticos ou não? O paciente tem ideação de suicídio? Todas essas questões e muitas outras só são respondidas com uma avaliação médica criteriosa, que geralmente é feita pelo médico psiquiatra. E essas respostas são fundamentais para refinar o diagnóstico correto e determinar o tratamento correto a ser realizado. Bom, mas vamos às perguntas. Dr. Roberto, tem desses exames no Brasil? Gente, não é difícil de encontrar locais que realizam esses exames. Só aqui em Brasília tem pelo menos umas 5 clínicas que realizam e geralmente os exames são cobertos normalmente pelos planos de saúde. Dr. Roberto, por que esses tratamentos não são solicitados para todo mundo quando vai iniciar o tratamento psiquiátrico? Porque embora esses exames mostrem a doença no cérebro, para fazer diagnósticos em psiquiatria, geralmente o que é necessário é uma entrevista bem detalhada com o paciente ou seus familiares e outros exames para excluir outras causas para os sintomas. Como, por exemplo, quando eu tenho um sintoma suspeita que a pessoa tem uma anemia, a gente pede um hemograma para investigar uma falta de energia que o paciente se queixa. Além disso, o SPECT e o PET scan usam contrastes radioativos. E sempre que possível, a gente evita usar agentes radioativos, né? Dr. Roberto, então quando é que seria indicado pedir esses exames? Para mim, a principal indicação de pedir SPECT e PET scan no diagnóstico em psiquiatria é naqueles pacientes que mesmo após a psiquiatria diagnosticar o paciente, ele não acredita e ele só aceita fazer o tratamento se tiver uma espécie de comprovação de que tem algo errado com o cérebro. Para esses pacientes, a realização de um exame assim muda tudo, porque finalmente o paciente consegue enxergar a doença, ver que a doença é real, que ela está afetando o funcionamento do cérebro e que precisa ser tratada. E você, ficou com alguma dúvida? Se ficou, é só colocar aí nos comentários que eu respondo para você. Se inscreva no canal e nos siga no Instagram para se atualizar sobre o universo da estimulação magnética. Um grande abraço do Dr. Roberto Querido, aqui da Clínica Pacífico Brasília.